Bem-vindo ao canal escatológico. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus pelos 11.000 inscritos em nosso canal. E em homenagem a esses inscritos, estamos fazendo este vídeo comemorativo. Somos então uma grande família, tá, pessoal? Mas não é aquela grande família daquele pasquim lá da televisão, não, tá? É uma grande família de fé, que é a família escatológica. E o título deste vídeo é Fazendo Naufragar a Fé. O ecumenismo é definido como a busca da unidade entre todas as igrejas cristãs. E seria um processo de entendimento para reconhecer e respeitar a diversidade existente entre as igrejas. Primeiramente, portanto, o ecumenismo diz respeito àquela ideia de reunir o mundo cristão. De uma maneira mais ampla, o ecumenismo é a reunião de todas as religiões existentes numa só. Nós sabemos que o ecumenismo é o fundamento da religião da Babilônia, da religião do anticristo. Mas eu quero compartilhar com vocês este livro aqui, ó. É de Kevin Reed, e o título é Fazendo a Fé Naufragar. Fazendo a Fé Naufragar, evangélicos e católicos juntos. E vamos desenvolver esse assunto que é muito atual, porque nós estamos vendo aquilo que foi profetizado, que o anticristo vai dominar sobre povos, nações, e ele vai ter o poder político. O falso profeta, que vem do papado romano, vai dominar o mundo religioso. E ele aqui tece algumas considerações a respeito do naufrágio da fé decorrente dessa mania ecumênica. Dessa mania de ecumenismo, vamos aprender que, quando pressupostos errados são empregados, resultados incorretos são garantidamente obtidos. Em 1984, um grupo composto de evangélicos e católicos romanos proeminentes, são sempre eles, as pessoas proeminentes, aqueles que se destacam, eles fazem os acordos, eles é que defenestram as escrituras, são sempre eles. Então, figurinhas carimbadas da Igreja de Roma emitiram uma declaração de cooperação intitulada Evangélicos e Católicos Juntos, a missão cristã no terceiro milênio. E será mesmo essa missão cristã? Certamente é a missão de representantes de igrejas protestantes que vai fazer cumprir muitas das profecias das Escrituras, principalmente no que diz respeito à falsa religião da Grande Babilônia. O documento provocou o surgimento de numerosos artigos e livros que atacavam os evangélicos que assinaram o acordo. O presente autor pesquisou várias destas respostas ao Evangélicos e Católicos Juntos, SCJ, mas chegou ao final desta pesquisa com sentimentos mistos. Até o momento, a maioria dos críticos do SCJ se concentrou em áreas onde Roma é alvo fácil, mas eles evitam aspectos críticos de doutrina e prática, onde os evangélicos modernos exibem notáveis similaridades com Roma. Não pode haver dúvidas de que o documento SJ representa um comprometimento colossal com Roma. Um comprometimento colossal com Roma da parte de qualquer protestante que o apoia. Além disto, o acordo e suas consequências revelam muito acerca do estado presente do evangelicalismo. Em particular, a situação demonstra que a maioria dos evangélicos se afastou das doutrinas e práticas da reforma protestante. Tomamos esta oportunidade para nos concentrar nos assuntos preeminentes da reforma. O artigo presente busca redirecionar o foco dos leitores para o quadro maior, provendo uma base para uma avaliação do catolicismo romano, do evangelicalismo moderno e do documento SJ. Este livro ilustra o fato de que tanto os romanistas como os evangélicos rejeitaram o ensino bíblico sobre a essência do evangelho, a adoração divinamente instituída e as marcas da igreja verdadeira, corrompendo o evangelho, a adoração e a igreja
evangélicos e católicos romanos juntos estão fazendo naufragar a fé cristã. Existe uma rádio, uma rede, aliás, chamada Canção Nova, que colocou, por exemplo, aqui, em 17 de março, se você pesquisar, vai aparecer um evento ecumênico. Naquela ocasião, unia católicos e evangélicos na sede da comunidade Canção Nova para celebrar a unidade. Eles estão celebrando a unidade? Segundo este autor, eles estão fazendo a fé naufragar. Nosso estudo irá mencionar algumas das crenças e práticas falaciosas, tanto dos católicos romanos quanto dos evangélicos. Quando confrontados com as práticas não bíblicas de Roma, os protestantes frequentemente assumem que existe uma má compreensão da doutrina antecedente que leva a uma correspondente corrupção na prática. A teologia protestante se move do pensamento para a prática e, portanto, este é o modo pelo qual os protestantes tendem a analisar a religião dos outros. No entanto, este raciocínio de uma crença antecedente para uma prática posterior não se aplica sempre ao catolicismo romano, sendo também cada vez mais inútil quando lidando com evangélicos. O fato é que práticas aberrantes são frequentemente admitidas e usadas de forma extensa em assembleias religiosas, antes que qualquer um tente dar uma razão para elas. Quando a prática é subsequentemente questionada, os apologistas de então tentam inventar uma justificativa para aquelas ações. Este método de construção de um raciocínio ex post facto é o que leva a muitas das bizarras interpretações torcidas das Escrituras, tão prevalecentes em Roma e no evangelicalismo moderno. Procedendo em nossa análise, estaremos criticando algumas das doutrinas e práticas estabelecidas de ambos romanistas e evangélicos. Não é o nosso desejo criar animosidade, como não é o desejo deste canal. Apenas estamos proclamando a verdade de acordo com a palavra de Deus. E ele bem diz que o compromisso dele é com sola escritura, mas nosso compromisso com sola escritura requer que examinemos candidamente as crenças e práticas de todos os partidos envolvidos nesta controvérsia. A sóbria realidade é que o ECJ é meramente o topo do iceberg. Tanto católicos romanos como evangélicos estão fazendo naufragar a fé. Se quisermos que haja uma recuperação da religião bíblica em nossa terra, na terra dele ou em qualquer outra terra que lida com esses assuntos, devemos nos arrepender e retornar aos princípios da Escritura que marcaram a Reforma Protestante. O capítulo 2 é intitulado O Caminho da Salvação. No centro da controvérsia entre Roma e os protestantes históricos está a disputa acerca do modo da salvação. Ao falar de salvação, nós notamos que o termo salvação abrange um círculo amplo de tópicos importantes, e é importante distinguir entre os vários aspectos da redenção. Desde a queda da humanidade, a raça humana carece da salvação ou libertação. Libertação da culpa do pecado, também libertação do poder do pecado. Da doutrina bíblica da justificação, aprendemos acerca da provisão divina pela qual os pecadores são libertos da punição da culpa de seus pecados. Da doutrina da santificação, aprendemos os meios pelos quais Deus liberta os pecadores do poder reinante do pecado. É claro que existem outras facetas da redenção, tais como a eleição, o chamado efetivo, a glorificação, etc. Obviamente, os assuntos da redenção são interrelacionados, mas não são idênticos e não deveriam ser confundidos. Embora os vários aspectos da salvação carreguem um relacionamento próximo entre eles, as Escrituras fazem distinção clara entre eles. Em vários lugares nas epístolas de Paulo, o apóstolo mantém uma distinção clara entre justificação e santificação. Por exemplo, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6:11,
Romanos 8,30 e 1 Coríntios 1,30. Um outro tópico relacionado é a natureza da regeneração ou do novo nascimento. Àqueles que Deus regenera, é dado arrependimento, fé e renovação interior para que lutem por uma piedade. Com estas considerações em mente, desejamos afirmar várias verdades importantes que estão relacionadas ao estado do catolicismo romano e do evangelicalismo moderno. Séculos atrás, o patriarca Joyce clamou: como pode o homem ser justo para com Deus? Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Jó 9:2, 32, 33. Mesmo assim, Jó mais adiante expressou a confiança sublime de descansar em seu Redentor, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. Jó 19, 25 a 27. As afirmações do patriarca ilustram bem tanto a necessidade como a suficiência da obra de nosso Redentor, Cristo Jesus. Enquanto que nenhum homem comum poderia agir como nosso mediador, ainda assim temos as boas novas da redenção, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate. Deus foi manifestado na carne. 1 Timóteo 2, versículos 5 a 6, 1 Timóteo 3, 16. Uma questão crucial, ele afirma, e que todo homem deve ponderar, é a de como ele pode ser justo diante de Deus. Esta é uma questão legal. Repetimos, esta é uma questão legal. É uma questão legal concernente à nossa culpa como pecadores. Nós somos todos culpados. Não pode haver negação deste fato. Não há justo, nem sequer um. Romanos 3,10. Nós não temos nenhum mérito para trazer diante de Deus para melhorar nossa posição, porque todos nós somos como imundo. Todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Isaías 64:6. Então essa concepção não é nova, não foi inserida pelo apóstolo Paulo, por exemplo, mas está claramente revelada no Antigo Testamento. Se nós permanecermos neste estado de culpa, devemos sofrer a punição devida pelos nossos pecados, que é o tormento eterno no inferno. Verdadeiramente, o nosso caso é desesperador. Além disto, nós precisamos mais do que o perdão da culpa dos pecados cometidos. Se vamos comparecer diante do Senhor da Glória, nós precisamos de uma justiça positiva, não somente de um perdão pelas nossas ofensas. Portanto, o caso é claro. Se quisermos estar justos ou justificados diante de Deus, devemos obter a justiça de uma fonte externa a nós. Vamos então louvar a Deus. Através de seu plano maravilhoso de redenção, tal justiça é encontrada em Cristo. Em Cristo e nele somente podemos encontrar a justiça que é inerentemente ausente em nós. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. 2 Coríntios 5:21, Romanos 4:25. Portanto, ele é chamado Senhor, justiça nossa. Jeremias 23:6 e 33:16. Cristo Jesus provê a única base de justiça para os pecadores redimidos. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Esta verdade está no fundamento da teologia histórica protestante. Daí o slogan Solus Christus. O breve catecismo de Westminster resume. E é isso, tá? As confissões históricas de fé da Reforma Protestante, essas confissões têm sido deixadas de lado
principalmente hoje pelos pregadores coach e pelo evangelicalismo moderno. Eles não ensinam essas verdades, tá? Você vai aprender aqui o que é justificação e vai poder ensinar a outros. Justificação é um ato da graça livre de Deus, pelo qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos em sua presença, apenas pela justiça de Cristo imputada a nós. Deixe o seu like. Se você caiu aqui de paraquedas, deixe o seu like. E se não é inscrito, se inscreva e compartilhe essas verdades bíblicas importantes, tá? Em essência, então, a justificação é um conceito forense ou legal. O pecador é declarado justo baseado somente na justiça de outro, Cristo Jesus. A justiça de Cristo é a base da salvação, depravação humana. Nós já falamos sobre o remédio para a culpa do pecado, mas a humanidade tem também um outro problema. São muitos problemas. Desde a queda de Adão, todo ser humano nascido por geração ordinária herdou uma natureza corrupta, um coração mau. A Bíblia é absolutamente clara sobre a natureza caída da humanidade. Os homens são totalmente incapazes de buscar a Deus. Seus desejos são completamente inclinados para o mal. Não há quem busque a Deus. O pendor da carne é inimizade contra Deus. Romanos 3:11 e Romanos 8:7. A vontade humana não é livre, precisamente porque é escrava do mal. Já tratamos disso em outros vídeos. Enquanto os homens são capazes de escolher dentre várias ações diferentes, o seu poder nativo de escolher a justiça foi perdido com a queda. Além disto, mesmo que os homens fossem inclinados a seguir a Deus, o entendimento deles é tão obscurecido que não poderiam alcançar a verdade de Deus. Não há quem entenda, diz a palavra. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, inclusive a verdade a respeito do nosso reino. Os homens são inerentemente incapazes de contribuir com qualquer coisa favorável a Deus, porque não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3:12. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Tampouco podeis vós fazer o bem, acostumados que estáis a fazer o mal. Jeremias 13:23. Existe uma explicação simples para a inabilidade total da parte da humanidade. O homem natural é espiritualmente morto. Efésios 2:1. Morto nos delitos e pecados, completamente incapaz de movimentos de criaturas vivas. Ele não pode perceber, entender, nem responder às verdades espirituais que o cercam. Este homem morto precisa de vida, vida espiritual. Precisa nascer de novo, nascer espiritualmente ou nascer do alto. Regeneração. Anteriormente nós mencionamos a regeneração ou novo nascimento em círculos evangélicos. A expressão nascido de novo, e aqui ele coloca entre aspas, tem sido usada com frequência nestes últimos anos. Mas reparem bem no que ele vai dizer. Mas a terminologia é frequentemente empregada sem uma definição adequada. Além disto, um erro no que diz respeito à natureza da regeneração pode ser crítico, resultando em uma distorção horrenda da doutrina da salvação. A segunda confissão helvética, ou suíça, descreve o novo nascimento da seguinte maneira. Na regeneração, o entendimento é iluminado pelo Espírito Santo para que possa compreender tanto os mistérios quanto a vontade de Deus. E a vontade propriamente dita é não somente mudada pelo Espírito, mas também investida com faculdades mediante as quais, de iniciativa própria, pode tanto querer como fazer o bem. Dentre os frutos da regeneração estão fé e arrependimento. Essas graças são resultado da obra de Deus dentro do pecador. Elas não são a causa do novo nascimento. Até mesmo a fé é um dom de Deus. A fé não é uma ação tomada pelo pecador vinda de sua própria habilidade inata, porque a única base para a justificação é a justiça imputada de Cristo. Relembrando, a justiça imputada de Cristo é aquela justiça que vem de fora para beneficiar o pecador morto em delitos e pecados, cuja justiça
é apenas trapo de imundície, segundo o profeta Isaías. O breve catecismo de Westminster declara bem esta doutrina. Justificação é um ato da graça livre de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos aos seus olhos, apenas pela justiça de Cristo a nós imputada e recebida somente pela fé. Preste atenção nesta palavra, somente pela fé. Nós podemos ver este princípio no texto já citado, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Além disto, a doutrina é vindicada pelo exemplo de Abraão. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15, 6. A fé de Abraão é exposta por Paulo em Romanos 4, 2 a 5, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos 4, 2 a 5. Fé salvadora. Não podemos deixar esta discussão sem considerar a natureza da fé salvadora. O termo fé precisa ser definido pelo seu uso nas Escrituras. Na linguagem do Novo Testamento, a forma substantiva é fé e a forma verbal é crer. Na terminologia bíblica, a palavra crer significa muito mais do que o reconhecimento pela mente. A fé salvadora é mais do que um simples reconhecimento de alguns fatos históricos acerca de Jesus de Nazaré. Afinal de contas, os demônios também creem e tremem, como diz Tiago 2,19. Teólogos têm se referido a esta crença como fé histórica, a fim de distingui-la da fé salvadora. A Bíblia também descreve uma fé temporária, uma crença inadequada que é ilustrada na parábola do semeador. Algumas pessoas ouvem a palavra de Deus, que ouvindo a palavra recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Lucas 8,13. Como já mencionado, o patriarca Abraão é mantido nas Escrituras como exemplo de fé salvadora. Abraão não somente creu em Deus, mas confiou nas promessas de Deus, descansando somente no Senhor, como seu Redentor. Como Jesus declarou, vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. João 8,56. Os protestantes históricos deram um testemunho claro acerca da natureza da fé salvadora. A fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora, a qual recebemos e pela qual descansamos somente nele, como ele é oferecido no Evangelho. Esta definição preserva a característica distintiva de confiança. Devemos confiar no Cristo das Escrituras, não em um Cristo imaginário, feito para se adaptar ao gosto pessoal dos homens. Porque existem muitos Jesus Cristos. Há o Jesus filósofo, há o Jesus poeta, há o Jesus comunista, há o Jesus que foi um grande homem, e etc. e tal. Faz muito pouco sentido professar a crença em Jesus de Nazaré se descartamos o ensino bíblico com respeito a ele. Entretanto, isso é precisamente o que multidões têm feito através dos séculos. Eles abraçam noções heréticas acerca de Jesus. Tem gente aí que diz até que Jesus foi um ser extraterrestre. Eles descansam assim em fábulas engenhosamente inventadas, conforme diz o apóstolo Pedro em 2 Pedro 1,16, ao invés de exercerem a verdadeira fé no Cristo da Bíblia. Por exemplo, as testemunhas de Jeová e muitos outros, seguindo os arianos de antigamente, eles negam a deidade ou a divindade de Jesus Cristo, imaginando-o como um ser meramente criado.
Semelhantemente, os Mormons, ao exaltarem a humanidade de Cristo, negam a característica única da pessoa de Cristo, afirmando a divindade de todos os seres humanos. Estas heresias destruidoras, de acordo com a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, revelam a fé, entre aspas, corrupta daqueles que aderem a essas falsas religiões e a essas falsas doutrinas. Acerca de sua pessoa, o próprio Senhor declarou: porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, 24 e 58. Ao usar o nome usado por Deus no pacto, Êxodo 3,14, e aplicando-o a si mesmo neste contexto, Jesus claramente indica que a crença na deidade dele é um componente fundamental da fé salvadora. Então, se você conhece alguém que diz seguir a Jesus, mas descrê da sua divindade, esse herege não é salvo. Não sou eu que estou falando isso. É o próprio Senhor Jesus que diz que este é um componente fundamental da fé salvadora. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E isso é sério. A relação entre fé e obras. Em defendendo a doutrina da justificação somente pela fé, nós afirmamos que a fé do pecador é um dom de Deus, o fruto da regeneração. Da mesma forma, quando o Espírito de Deus regenera um homem, o ser interior deste homem é transformado. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. O pecador redimido é progressivamente renovado à imagem de Deus, em justiça e verdadeira santidade. Efésios 4,24. Consequentemente, o verdadeiro crente mostrará uma mudança de coração através de suas boas obras. A fé salvadora inevitavelmente leva às boas obras. Note a relação entre fé e obras no plano redentivo de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele. Fomos feitos de novo, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 8 a 10. Como observado anteriormente, a justificação não deveria ser confundida com a santificação, mas também não poderia ser divorciada da santificação, como se a redenção envolvesse uma à exclusão da outra. A libertação do pecador redimido da culpa do pecado desperta um desejo deste de ser também liberto do poder do pecado. Portanto, o crente genuíno busca a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Erros fatais do catolicismo romano. A apresentação que se segue é apenas um lembrete superficial das verdades principais relacionadas à doutrina da salvação. No entanto, os assuntos levantados provêm uma base para a avaliação do catolicismo romano, assim como do evangelicalismo contemporâneo. Com referência a Roma, podem ser observados vários desvios fatais dos ensinamentos bíblicos. 1. Roma nega explicitamente a doutrina da justificação somente pela fé, fazendo anátema aqueles que se apoiam neste princípio. Prestem atenção. O 9º cânon do Concílio de Trento diz: prestem atenção. Se alguém diz que pela fé somente o ímpio é justificado, querendo desta forma significar que nada mais é requerido como cooperação com vistas à obtenção da graça da justificação, e que não é de forma nenhuma necessário que esteja preparado e disposto para o mover de sua própria vontade, que este seja anátema, quer dizer, maldito. Muitos dos outros anátemas de Trento
são lançados por sobre caricaturas de protestantes, enquanto que algumas das acusações são dirigidas às heresias que os próprios protestantes abominam. A despeito do espantalho que Trento criou para servir como um alvo, é absolutamente claro que o concílio, e por meio deste a Igreja romanista, rejeitou o chamado dos protestantes para abraçarem a doutrina bíblica da justificação pela fé. O fato se tornou objeto de muita discussão, tanto historicamente como recentemente, que não devemos nos concentrar nisto neste momento. 2. Roma corrompeu o Evangelho ao confundir justificação e santificação. A justificação é vista como um processo, começando com o batismo, no qual o pecador se torna justo através da graça infundida. De acordo com Trento, essa justiça que chamamos de nossa, pela qual somos justificados por ser ela inerente em nós, essa mesma é a justiça de Deus, porque ela é infundida em nós por Ele, através dos méritos de Cristo. Em outras palavras, a natureza forense da justificação é rejeitada. A justiça imputada de Cristo não é buscada, antes uma justiça própria é requerida para que o pecador se aperfeiçoe em seu estado de justificação. Bom, pessoal, isso é mais ou menos o que diz muitas heresias de modo diferente. Por exemplo, a seita maçônica diz que o homem está ali dentro para aperfeiçoar a sua justiça própria, para ele se tornar mais íntegro, para ele se tornar mais perfeito, para ele crescer e se desenvolver, alcançando diversos níveis, diversos graus de inteligência, de conhecimento, de sabedoria, e que isso seria capaz, então, de levá-lo a alguma espécie de salvação. Isso também ocorre, digamos, no Espiritismo, que substitui esse tipo de coisa momentaneamente, porque a pessoa nunca se aperfeiçoa neste mundo, e ela vai reencarnando e então melhorando o seu espírito em corpos diversos. Tá? Católicos romanos falam de fé e graça em relação à justificação. Para o não romanista casual, isto pode soar muito semelhante ao vocabulário usado pelos protestantes. Mas quando se examina como os termos são definidos e a relação que carregam entre si, diferenças radicais se tornam visíveis. Como os romanistas veem a justificação como um processo dentro do homem, eles continuam afirmando que através da observância dos mandamentos de Deus e da Igreja, da fé cooperando com as obras, os cristãos crescem nesta justiça que eles receberam através da graça de Cristo, são ainda mais justificados. Quer dizer, o sacrifício de Cristo não foi perfeito, não foi suficiente para que o pecador seja salvo. E é aí, meu amigo, que eles escravizam as mentes, tá? E as seitas têm feito isso. Por trás desta visão romanista da salvação está uma visão errada do estado inerente da humanidade caída. Embora os romanistas admitam que a humanidade foi atingida com a queda de Adão, seu sistema de salvação é uma negação prática da inabilidade inerente dos homens de contribuírem para a redenção deles. Estamos aqui tentando dirimir e resolver essa questão, mostrando a verdade do que foi revelado nas Escrituras. Havíamos mostrado que um homem não regenerado é ignorante e incapaz de contribuir para a sua salvação. Ainda assim, falar da fé do homem cooperando com boas obras como um fator na justificação é fazer do homem um salvador parcial de si mesmo. Em termos práticos, isto constitui uma justiça de obras. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Romanos 10:3. E o judaísmo também faz isto. Esta perversão da doutrina da salvação por Roma tem sido amplamente documentada. Nós não nos ateremos a ela aqui, mas simplesmente lembraremos nossos leitores desta corrupção fatal do Evangelho. 3.
Roma ensina que a graça é obtida através dos sacramentos, isto é, o processo de justificação é ampliado pela execução dos ritos da igreja. Gente, olha só quanta gente está escravizada e cega, né? Dentro desse sistema religioso, não é? No sistema romanista de salvação, a graça é mediada pela igreja através dos sacramentos. Que sacada! Grande sacada, viu? Consequentemente, os seguidores de Roma dependem dos rituais da igreja em sua redenção. É por isso que, contrariamente ao que ensina a Bíblia, eu creio que a maioria dos romanistas falam isso, que não, eu não posso ter certeza da minha salvação. É claro que não. Primeiro porque não é salvo, né? Se você está crendo em outro evangelho, não está crendo na suficiência de Cristo, mas precisa de determinados fatores, né, ou poderes mágicos que vão futuramente garantir a sua salvação, então está certo. Você não tem mesmo que ter essa certeza, tá? Porque essa certeza é para aquele que crê em Cristo somente, na sua suficiência e nas Escrituras, naquilo que as Escrituras revelam. O Concílio de Trento fala dos mais santos sacramentos da Igreja, através dos quais a justiça verdadeira começa, ou tendo sido começada é aumentada, ou sendo perdida reparada. Esta é a essência do sacerdotalismo. A regeneração batismal é afirmada porque Trento alega que o mérito de Cristo é empregado tanto a adultos como a crianças pelo sacramento do batismo. A afirmação é feita de que através do batismo o pecado original de Adão é tirado e a remissão é garantida para todos os pecados que houverem sido cometidos anteriormente ao batismo. Depois do batismo, o homem pode cair do estado de justificação. Neste caso, ele deve buscar restauração através do sacramento da penitência. Neste sistema sacerdotal, que é um sistema sacerdotal, os que a ele aderem não podem nunca obter realmente certeza de salvação final ou de perseverança. Portanto, eles buscam aumentar sua justiça através do sacramento da Eucaristia, a missa. Baseada na doutrina da transubstanciação, a missa é feita como um sacrifício atual de Cristo, possuindo méritos propiciatórios que são dispensados pela Igreja aos vivos e aos mortos. Portanto, enquanto os romanistas afirmam que a salvação vem de Deus, eles argumentam que a graça salvadora é canalizada através dos ritos da Igreja. O propósito último do sacerdotalismo de Roma é fazer da Igreja institucional a mediadora entre Deus e o homem. Isto eu digo e afirmo, é uma blasfêmia, porque é contra o que está escrito nas Escrituras. E o sacrifício de Cristo foi único, não pode ser repetido. É só você ler o livro de Hebreus que você vai entender isso. E ele foi suficiente para salvar todo aquele que nele crê. A Igreja e seus sacerdotes, portanto, segundo o romanismo, usurpam o papel de Cristo. A partir da presente discussão, deveria estar claro que o catolicismo romano trocou o evangelho bíblico por um outro evangelho. E é interessante que, mesmo nós falando, mostrando isso aqui, muitos ainda vão aí negar isso, negar essa verdade, aquilo que estamos expondo aqui. Por quê? O sujeito, né, rapaz, o pecado humano é engraçado. O sujeito não quer descer do seu ego, né? E, aliás, ele é incapaz de descer desse ego, porque se ele não foi tocado pela graça de Deus, se ele não foi tocado pelo Espírito Santo para que ele vá a Cristo somente, ele então é necessário que ele crie ou se junte a uma determinada seita ou religião que pratique atos mágicos para que
ele enfim venha ser salvo pelos poderes mágicos desta religião ou desta seita, mesmo que isso signifique usurpar o poder de Cristo. Então é desse jeito, tá, pessoal? É desse jeito. A Igreja romanista negou a natureza forense da justificação, rejeitou o ensino escriturístico da justificação pela fé, confundiu justificação e santificação. Eles buscaram a regeneração através da execução de ritos eclesiásticos. Então, o batismo, eles acreditam, batizou ali, o sujeito se tornou um cristão. Batizou, meu amigo, pronto. Mas aí, nem isso é garantia, né? Isso não é garantia de salvação. E o Cristo, Jesus Cristo não é levado em conta como único e suficiente Salvador. Então, esses sacramentos criados por Roma se tornam atos mágicos, capazes de conduzir a alma perdida até o céu. E nem isso é garantido, tá? Porque mesmo depois de todos esses ritos, o sujeito ainda tem que enfrentar o purgatório. Porque não tem passagem direto para o céu, não. Tá? Ainda vai para o purgatório, tá? Para lá purgar os pecados. E enquanto o sujeito está lá, eles estão aqui, né, fazendo missas, realizando missas, para que a alma do sujeito saia do purgatório para ir para o céu. Perfeito. Agora ele vai falar sobre os erros fatais do evangelicalismo contemporâneo. Nós observamos algumas das falhas fatais do catolicismo romano, mas ele diz aqui que o livro que ele escreveu, né, ele fala que nossa investigação dos assuntos não pode parar em Roma. Os evangélicos modernos também subvertem a doutrina da salvação pela graça. Sim, e eu tenho visto muitos comentários nos vídeos, né? Não, mas o homem tem que, né? Não, Jesus salva, mas a gente tem que, né, mover os pauzinhos aqui, fazer isso, fazer aquilo, porque senão, meu amigo, você não vai ser salvo, não. E mesmo que a palavra ensine a certeza da salvação para o crente, eles também, muitos deles estão aderindo a essa heresia, né? Não, a gente não pode dizer que está salvo, não, né? Desse jeito. E ele vai aqui falar alguns erros, né? Tem outros aí dizendo, gente, como eu mostrei em um vídeo, né, se referindo aos eleitos com aspas. Eu já ouvi falar dessa teoria dos eleitos. É teoria dos eleitos. Como assim? Então você nunca leu a Bíblia se você pensa assim, não é? Então é desse jeito, tá? Igreja reformada sempre reformando, né? Mas não é isso que tem acontecido, tá, pessoal? Porque o evangelicalismo não liga mais para essas doutrinas. Não é ensinado mais essas doutrinas. Uma vez eu falei para o meu amigo pastor, para um amigo pastor sobre isso, né? Rapaz, você tem que ensinar essas doutrinas da predestinação. Tem que ensinar, tá na Bíblia. Aí ele falou assim, realmente tá, mas é muito perigoso, né, ensinar isso. Muito perigoso? Bom, deve ser muito perigoso porque às vezes o cara, ele sabe que vai perder, né? Vai perder aí membros aí da igreja local, né? Então é desse jeito. Então é muito mais fácil aderir à heresia ensinada por Armínio. Você escraviza as mentes, os corações, não é? Porque não depende mais apenas de Deus, mas você
de certa forma, é um sacerdote ali investido no ofício de conduzir as almas até o céu, né? Sendo que as pessoas já foram salvas. E aí você vai ter, né? Às vezes, muitos, né, fazem disso um meio de vida. E aí você vai ter uma justificação aí para a sua existência, né? Como um sacerdote também, né? Criticam Roma, mas estão aí fazendo a mesma coisa na prática. Ele diz assim: se Roma é denunciada por sua doutrina da regeneração batismal, então o evangelicalismo contemporâneo deve ser criticado por sua prática da regeneração com base na decisão. Este erro pode tomar duas formas proeminentes. 1. Encontros de massa, onde é pedido dos ouvintes que venham à frente ao convite ou chamado do altar, a fim de registrarem sua decisão por Cristo, um ato frequentemente equiparado com fé ou regeneração. Nós vemos aí, às vezes, eles fazem isso para que as pessoas, até mesmo que estão ali ouvindo o Evangelho pela primeira vez, se sintam constrangidas, tá? Isso aí acontece mesmo. O método 1 a 1 de evangelismo pelagiano, onde é dito ao convertido que recite uma oração do pecador, depois da qual lhe é garantida solenemente a sua salvação, e este é exortado a não duvidar do seu estado favorável diante de Deus. Nenhuma doutrina de absolvição papal tem sido declarada com tanta convicção. Ambos estes métodos exibem uma completa má compreensão do modo bíblico de salvação. Este estilo de evangelismo em massa é às vezes chamado de evangelismo Billy Graham, devido ao mais famoso executor desta técnica nos tempos modernos. Este tipo de evangelismo é datado do século XIX das práticas do evangelista americano herético, o conhecido Charles Finney. A forma de decisionismo 1 a 1 tem sido grandemente popularizada pelas 4 leis espirituais da Campus Crusade. Eu lembro, sabe, que, olha só, era novo convertido na igreja e apareceu um pessoal, né, lá na igreja, cruzada para Cristo. E eles davam pra gente uns coisinhas assim, as 4 leis espirituais. E aí a gente foi treinado lá e saía, né, evangelizando as pessoas, dando esse folhetim, as 4 leis espirituais. Então, desde aquela época, dos anos 70, né, para cá, isso tem então invadido as igrejas reformadas. E pegou. Foi um treco que realmente, né, pegou. E, na verdade, era programa feito para encher igrejas, tá, pessoal? E aqui ele diz que esses programas eram programas de evangelismo leigo, tais quais evangelismo explosivo. Se estas técnicas estivessem restritas aos setores de batistas que afirmam o livre-arbítrio, nossa crítica seria bem limitada. Entretanto, um triste comentário acerca do estado da religião moderna americana é de que estes tipos de apresentações do Evangelho estão difundidos, como eu falei aqui, né, nos círculos evangélicos. Estas práticas de evangelismo são até toleradas e aprovadas dentro de denominações reformadas. Eu vi isso com meus próprios olhos, tá? Na época que era novo convertido. E cheguei a participar, como acabei de falar, né? Estas técnicas revelam uma visão errada da vontade humana. Os que praticam estes métodos dão inevitavelmente a impressão, e às vezes afirmam abertamente, de que a vontade do pecador é determinativa na salvação, a despeito da declaração bíblica de que a eleição não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia.
A heresia do livre-arbítrio está implícita na linguagem comumente empregada por evangélicos quando exortam os homens que aceitem. Ele coloca aqui, né? Aceitem Cristo como Salvador. Esta expressão não é encontrada em nenhum local nas Escrituras. Ela comunica uma noção falsa da soberania do pecador na conversão. Dado o estado pecaminoso da humanidade, a questão pertinente não é se nós aceitamos a Cristo, mas se Deus nos aceita. Os evangélicos falam da culpa e dos efeitos do pecado, afirmando através disto que o homem sofreu um dano com a queda de Adão. Entretanto, assim como Roma, os evangélicos contemporâneos negam a inabilidade da natureza humana caída ao elevarem a vontade humana como um fator determinante na regeneração. A heresia do livre-arbítrio tem aparecido muitas vezes na história da Igreja e hoje tem aparecido e muito mesmo, tá? E não adianta você socar isso na cabeça da pessoa com argumentos inteligentes, com argumentos retirados da Escritura. Eles não descem do pedestal, pessoal. Não vai descer, eles não descem do pedestal. A arrogância fala mais do que a palavra. E a arrogância, né? Eles preferem ouvir a própria arrogância ou não ouvem, né? Eles falam, mas estão naquele pedestal, né? Não, isso. E vem com aquelas falácias que não são bíblicas para poder driblar a verdade explícita das Escrituras. Então a gente fala, mas continua. Mas vamos continuar a falar, tá? Independentemente desses hereges. A heresia do livre-arbítrio tem aparecido muitas vezes na história da Igreja. Quando Pelágio expôs os princípios do livre-arbítrio no século IV, ele sofreu oposição de Agostinho. No tempo da Reforma Protestante, os reformadores se opuseram vigorosamente aos defensores do livre-arbítrio. Já falamos sobre esse sínodo e vamos ter que repetir porque está escrito no livro, tá? No século XVII, o sínodo de Dort reconheceu a ligação entre o pelagianismo e os princípios do arminianismo. O sínodo condenou os arminianos por trazerem novamente do inferno o erro pelagiano do livre-arbítrio. Baseadas na doutrina do livre-arbítrio, as técnicas evangelísticas do decisionismo foram introduzidas no século XIX pelo pregador americano Charles Finney. Através da influência de Finney, o evangelicalismo passou por uma mudança grande de significado. Seu pelagianismo subverteu a compreensão reformada quanto à graça, precisamente porque negava a visão reformada do homem. Qualquer um que verdadeiramente acredite no livre-arbítrio não entende a condição caída da humanidade e, portanto, não afirma a verdadeira natureza da graça de Deus na salvação. Deus soberanamente traz os seus eleitos a Cristo, como Jesus declara. Está escrito isso na Bíblia, tá? Mas eles não acreditam, não. Não, é a vontade humana, né? Eles têm que colocar, né? Eles têm que inserir, né, o veneno deles, certo? O sujeito tem que inserir o venenozinho dele, do armínio, tá? Nas Escrituras, naquilo que Jesus falou. Eles negam. Insere o veneno. Coloca o veneno aí, meu filho, né? É isso. Coloca aí a pitadinha do veneno, tá? É disso que o capiroto gosta, né? É disso aí. E eles colocam. Colocam sem medo, sem nenhum temor a Deus, sem nenhum temor à palavra. É desse jeito. Deus soberanamente traz os seus eleitos a Cristo, como Jesus declara. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. João 6,37. Por causa da inabilidade nativa da humanidade, Jesus diz em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aí o cara começa a elaborar um monte de coisa, gente, na cabeça dele.
um monte de argumento para destruir a verdade explícita, explicitamente falada nas Escrituras. Não, rapaz, isso vai esvaziar as igrejas. Se a gente falar isso, amanhã não tem ninguém aqui. Ninguém aqui. Domingo que vem começa a falar isso aí. E aí, como é que fica? Como é que fica? Olha um para o outro, não, a gente vai dar um jeito. Aí eles começam a inventar abobrinha, falar besteira, distorcendo textos, né? Atacando aqueles que creem na predestinação, dizendo que são hereges somos nós, né? É isso que eles fazem, né? Desse jeito. Sendo que Jesus falou bem claro. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A resposta de fé de alguns ouvintes da pregação da palavra flui estritamente da graça soberana de Deus. Pois que é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se o não tiveras recebido. 1 Coríntios 4:7. Atos 13:48. Esse aqui é o versículo que eles odeiam. Se pudessem, eles queimavam. Os caras ainda vão publicar, cara. Não. Aliás, está aqui, ó, já tem essa Bíblia. Aliás, eles ainda vão publicar uma Bíblia assim. Bíblia de estudo de Armínio. Que não publica. E tira logo esses versículos. Mas já tem uma. Essa aqui, ó. Essa Bíblia do Expositor. Bíblia do Expositor. Essa Bíblia aqui, ó. É tudo que o arminiano gosta, tá? Cheio das heresias. Atos 13:48. Esse versículo aqui eles queriam queimar da Bíblia. Extirpar, tá? Porque diz assim: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aí vamos ver o que o Jimmy Swaggart fala. Aqui, com certeza vai distorcer, porque isso aqui é uma Bíblia ampliada, tá, pessoal? Mas ele coloca a ideia dele. Ele não fala das Escrituras, não. Esses caras são habilidosos, né? Eles não têm habilidade para crer, né? Mas para distorcer, meu amigo, não falta não. Aqui, ó, Atos 13:48. Gente, vamos ver a heresia. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E diz assim: creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Aí ele coloca um parênteses aqui, ó, tá em letra vermelha. Quer dizer que Deus designou e aprovido a vida eterna para todos os que creem. Olha aqui a vontade humana. Não, eles não estavam destinados. É porque Deus proveu. É porque eles decidiram crer e Deus deu a provisão. Gente, que loucura! Vocês estão loucos. Os caras que escrevem. O cara que escreveu isso é pirado, meu irmão. É pirado, é doido. Né? Ou é muito sem vergonha, tá? Para colocar um comentário desse na Bíblia. Mas, como eu disse, eles preferem distorcer do que crer, tá? A graça tem que ser soberana, tá? Ou então não é de todo graça. Os evangélicos negam efetivamente a graça de Deus na salvação à medida que apelam à vontade do pecador como determinativa para a salvação. É difícil compreender isso? Que eles estão negando as Escrituras? O que você acha? Você que talvez tenha entrado aqui nesse vídeo e esteja tomando conhecimento dessa controvérsia agora. Eles estão distorcendo? Claro que estão, né? É preciso ter mais que 2 neurônios para entender isso. Né? Estão distorcendo. Né? Por quê? Porque eles têm que escravizar o ser humano. Simplesmente para encher a igreja, tá? Sabemos que os decisionistas frequentemente... Olha aqui o que ele fala aqui, ó.
Sabemos que os decisionistas frequentemente depreciam a graça soberana, afirmando que esta destrói os esforços do evangelismo. Assistam o nosso vídeo que falamos aí, tá? Que nós respondemos algumas questões sobre a predestinação. Historicamente, isto simplesmente não é o caso. A reforma protestante foi, em essência, um esforço evangelístico vasto, com uma ênfase forte na pregação. Os reformadores perceberam, entretanto, que sem a intervenção graciosa de Deus, a pregação do Evangelho será sempre infrutífera. A soberania de Deus promove o evangelismo, ela não o enfraquece. 2. O exercício da vontade do pecador tomando uma decisão é equiparado com fé. A decisão é vista como um meio para a regeneração, decisão entre aspas aqui. É tido que a fé precede ou produz a regeneração e o perdão dos pecados. A fé é vista como a causa da regeneração, não como fruto desta. E daí a nossa descrição desta doutrina como regeneração baseada na decisão está correta. De fato, neste esquema de ideias, a fé praticamente se torna a base da justificação, já que é dito aos convertidos que descansem na certeza de sua decisão por Cristo. Portanto, quando os evangélicos clamam crer na justificação somente pela fé, frequentemente querem dizer algo radicalmente diferente da doutrina protestante histórica, tá? Então eles clamam crer na justificação somente pela fé, mas não tem nada a ver com aquilo que foi ensinado pela Reforma. Eles modificaram e criaram um outro evangelho, derivado do decisionismo e da vontade humana. Então Deus foi rechaçado. Importa a sua vontade, o seu ego. E é o humanismo puro. Falamos que Armínio era um mero humanista, nunca foi cristão, tá? E muitos ditos cristãos estão aí adotando as ideias malucas desse cara, tá? 3. A natureza das conversões é raramente examinada. Muitas pessoas confundem consentimento mental com fé. A fé temporária não é distinguida da fé salvadora. Um dos resultados disto é que muitos que professam a fé caem posteriormente e são categorizados como cristãos carnais. Em sua raiz, a doutrina da Escritura da fé salvadora é quase que completamente ausente dentre os evangélicos modernos. Esta tem sido substituída por formas espúrias de fé, as quais os protestantes da Reforma teriam chamado de fé histórica e fé temporária. Devido às técnicas do decisionismo, podem ser esperadas profissões de fé espúrias. Agora vejam só que interessante. Os que praticam estes métodos evangelísticos gastam tanto tempo preparando o ânimo da audiência, contando anedotas e pressionando decisões, que Cristo é raramente pregado com a inteireza necessária para que os ouvintes façam uma profissão de fé inteligente. Ele diz aqui no 4º ponto, muitos evangélicos contemporâneos confundem justificação com regeneração. Assim como em Roma, eles confundem a natureza legal externa da justificação com a obra interna de Deus na renovação do pecador. Nas últimas 2 décadas tem havido uma ênfase enorme na necessidade de ser nascido de novo. Este foco tem levado a uma ênfase excessiva por sobre os aspectos experimentais da salvação, a ponto de uma exclusão virtual da natureza forense da justificação. O resultado é que a doutrina da justificação tem sido ofuscada pela doutrina de deixando Jesus entrar em seu coração. Isto é, a base externa da justificação, através da justiça imputada de Cristo, tem sido substituída por uma busca por uma experiência interna de se tornar nascido de novo. É significativo observar que as mais antigas formulações doutrinárias protestantes colocavam a discussão acerca da regeneração solidamente dentro do contexto do âmbito mais geral da redenção. Por exemplo, a Confissão de Westminster não possui nenhum capítulo separado acerca da regeneração.
Antes, a regeneração é coberta dentro do assunto do chamado efetivo, então apenas através de uma descrição. Posteriormente, à medida que os critérios se movem para o assunto da santificação, outras referências são feitas quanto à regeneração. Aqueles que são efetivamente chamados e regenerados, tendo um novo coração e um novo espírito criados neles, são também santificados real e pessoalmente, através da virtude da morte e ressurreição de Cristo, através de sua palavra e Espírito habitando neles. Ao apresentar a regeneração em relação ao chamado efetivo e santificação, os símbolos de Westminster evitam um retrato desequilibrado da doutrina. Muitos evangélicos contemporâneos, é claro, não abraçam esta doutrina bíblica da regeneração como a obra soberana de Deus. Portanto, nem a doutrina bíblica da regeneração, nem a doutrina bíblica da justificação possuem muita aceitação nos círculos evangélicos contemporâneos. Isto é um grande contraste entre a pregação dos reformadores e a pregação moderna. Os pregadores reformados buscavam impressionar os ouvintes com a necessidade deles de libertação da culpa do pecado. Os pregadores modernos tentam atrair convertidos com os benefícios que estes virão a experimentar ao tomarem uma decisão por Cristo. A primeira pregação era centrada em Deus e objetiva em sua natureza. A pregação moderna é centrada no homem e subjetiva em seu foco. Da discussão precedente deveria ser claro que os evangélicos contemporâneos trocaram o evangelho bíblico por um outro evangelho. Eles subverteram a graça do evangelho ao vindicarem a habilidade humana, livre-arbítrio, de obter a salvação. Eles confundiram justificação e regeneração. Eles buscaram a regeneração através da execução de ritos religiosos, o chamado do altar, a oração do pecador. Portanto, vemos que tanto os evangélicos contemporâneos como os católicos romanos subvertem o modo bíblico da salvação. Ambos estão em oposição à doutrina da redenção das Escrituras, da forma como foram expostas pelos reformadores protestantes. As palavras solenes do apóstolo se aplicam a ambos, evangélicos e católicos romanos juntos. Mais ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Gálatas 1:8.